A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, ponto que a graça viva, presente e sensível de Deus envolva você exatamente onde você está agora. Que este instante seja mais do que um vídeo, mais do que uma mensagem, que seja um encontro real com o Espírito Santo, um espaço sagrado, onde a voz de Deus possa alcançar lugares do seu coração que talvez você nem consiga descrever. E antes de seguirmos, se essa atmosfera já começou a tocar o seu espírito, deixe o seu like agora. Não é sobre impulsionar um vídeo, é sobre declarar em fé: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Sabe, às vezes chegamos diante de Deus cansados, confusos, com sentimentos misturados, tentando entender o que Ele está fazendo, tentando discernir onde estamos na caminhada, tentando descobrir se avançamos, se paramos, se retrocedemos. Às vezes olhamos para dentro e não entendemos se estamos bem ou se estamos apenas sobrevivendo. Talvez você esteja assim hoje, num ponto da jornada que não sabe explicar entre o que Deus prometeu e o que ainda não aconteceu, entre o que você sente e o que gostaria de sentir, entre a fé que você declara e as lutas que você enfrenta. E é exatamente nesse território da alma, nesse entre da vida, que Deus costuma nos visitar com mais força, porque é quando perdemos o controle que Ele nos lembra quem realmente conduz a história. É quando não entendemos o caminho que Ele nos convida a reconhecer o lugar onde estamos, não para nos envergonhar, não para nos expor, não para nos acusar, mas para nos alinhar, para nos reposicionar, para abrir os nossos olhos. Há momentos em que Deus não nos pede passos, Ele nos pede consciência. Há momentos em que Deus não diz anda, nem para, nem corre. Ele apenas diz: olha, entenda onde você está. Perceba o que está acontecendo dentro de você. Reconheça o lugar da sua alma, porque é exatamente aí que eu vou começar algo novo. E enquanto você me ouve, talvez Deus já esteja tocando alguns pontos sensíveis, memórias, sentimentos, áreas que você tentou ignorar. Talvez você esteja em um vale, talvez em um cansaço profundo, talvez num lugar de transição, talvez num recomeço que exige coragem. Mas seja qual for o terreno, Deus quer iluminar esse chão, porque só reconhecemos o próximo passo quando reconhecemos o chão que estamos pisando. Hoje, antes de entrarmos na palavra, eu quero pedir que você abra o coração com sinceridade. Respire fundo. Descanse. Permita que o Espírito Santo te encontre, não onde você gostaria de estar, mas onde você realmente está. Porque a revelação de Deus sempre começa assim. Não quando fingimos, mas quando nos entregamos. Não quando mostramos força, mas quando mostramos verdade. E é nessa verdade que Ele quer falar com você hoje. Hoje nós vamos nos apoiar em uma declaração que se tornou, ao longo das Escrituras, um ponto de virada na vida de muitos homens e mulheres de Deus. E eu quero que você receba essa leitura com reverência, porque ela não é apenas um texto, ela é um espelho espiritual. A palavra está no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 9. E diz assim: Então chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Gênesis, capítulo 3, versículo 9. Esse momento acontece logo após a queda. É o instante em que Deus se aproxima do homem não para condenar, mas para confrontar com amor. Não para esmagar, mas para despertar. Não para punir, mas para revelar onde o coração havia parado. Deus sabia onde Adão estava fisicamente. A pergunta nunca foi sobre localização geográfica. Foi sobre condição espiritual, emocional, relacional. Foi uma pergunta de revelação, não de informação. Quando Deus pergunta onde estás, Ele está dizendo: reconhece o lugar da tua alma. Percebe o ambiente onde teu coração repousou. Enxerga o ponto exato onde você se desconectou da minha voz. Essa pergunta ecoa até hoje.
Ela atravessa séculos, atravessa histórias, atravessa realidades e encontra cada um de nós nos lugares onde tentamos nos esconder atrás de justificativas, de agendas, de ocupações, de disfarces emocionais. E não há cura sem essa pergunta. Não há restauração sem esse reconhecimento. Não há transformação sem essa consciência. O que Deus fez ali no Éden, Ele continua fazendo conosco, chamando, aproximando, revelando, não porque Ele perdeu você, mas porque você às vezes perde de vista onde realmente está. E é nessa pergunta divina, simples, direta, penetrante que vamos caminhar hoje. Meu irmão, minha irmã, quando Deus olha para Adão e pergunta onde estás, Ele não está cobrando um relatório. Ele está convidando o coração a despertar. Porque nada muda em nós até que reconheçamos o lugar onde realmente estamos. Deus não trabalha em versões idealizadas de nós mesmos. Ele trabalha na verdade. Ele encontra a nossa alma, exatamente no ponto em que ela se perdeu, se cansou ou se confundiu. E talvez seja isso que Deus está fazendo com você hoje, chamando pelo seu nome e perguntando com a mesma ternura, com a mesma autoridade, com a mesma profundidade: filho, filha, onde você está? Às vezes estamos tão acostumados a seguir no automático que nem percebemos que estamos longe emocionalmente, longe espiritualmente, longe da coragem que já tivemos, longe da sensibilidade que já carregamos, longe da obediência que um dia nos inflamou. E quando Deus pergunta, Ele não está nos acusando da distância, Ele está nos convidando a enxergá-la. Porque sem reconhecer o lugar onde estamos, nunca reconhecemos o próximo passo. Algumas pessoas não avançam porque não admitem o vale em que caíram. Outras não são curadas porque não admitem a ferida que carregam. Algumas não se levantam porque não admitem que estão prostradas. Outras não se movem porque tentam viver uma fé que não condiz com a realidade interior. E Deus, que é Pai, não abençoa máscaras. Ele abençoa verdades. Ele não unge personagens. Ele unge pessoas reais. Ele não transforma aquilo que fingimos. Ele transforma aquilo que confessamos. Quando Deus chama Adão, Ele quebra o ciclo da fuga. Porque antes da pergunta vieram os passos que se escondiam, o coração que se encolhia, a alma que temia. E talvez você esteja exatamente aí, escondido atrás de uma rotina que não revela a sua dor, atrás de um sorriso que não mostra a sua luta, atrás de uma fé repetida que não traduz seu clamor. Mas Deus te chama hoje, não para te expor, mas para te alinhar. Porque quando Deus pergunta onde estás, Ele está dizendo: eu quero te reencontrar nesse lugar. Eu quero te curar nesse ponto. Eu quero recomeçar contigo exatamente aí. Talvez você esteja num lugar apertado, onde a alma dói e você tenta explicar para si mesmo que vai passar, mas no fundo sabe que carregou isso por tempo demais. Talvez você esteja num lugar escuro, onde perdeu a direção e tenta manter a postura, mas por dentro está tateando, procurando uma luz. Talvez esteja num lugar de distância, onde sua fé já não arde como antes, onde a oração se tornou pesada, onde a Bíblia ficou silenciosa, onde o culto já não toca como antes. Talvez esteja num lugar de desânimo, onde as promessas parecem longe demais e as lutas grandes demais. Talvez esteja num lugar de fuga, sobrando em tudo, cabendo em nada, evitando conversas, evitando confrontos, evitando até a presença de Deus. Mas seja qual for o lugar, Deus já está aí. A pergunta não é para Ele te encontrar, é para você perceber onde se encontra. Porque a revelação de Deus sempre começa com consciência. E quando reconhecemos onde estamos, reconhecemos também onde não deveríamos estar e onde não podemos permanecer. Adão se escondeu atrás das árvores. A gente hoje se esconde atrás de ocupações, agendas lotadas, aparência de força, espiritualidade ensaiada.
Mas Deus continua vendo além. Ele vê entre as palavras, Ele vê entre os gestos, Ele vê entre as intenções, Ele vê entre os silêncios. Ele te chama hoje porque Ele quer restaurar a sua caminhada. Ele quer recolocar você no centro da comunhão. Ele quer devolver ao seu espírito o que a luta te roubou. Ele quer reconstruir o que o medo desfigurou. Ele quer reordenar o que o pecado bagunçou. Ele quer reacender o que você achou que tinha apagado. Mas começa aqui, reconhecendo o lugar da sua alma. E quando você faz isso, algo acontece. A presença de Deus começa a ocupar espaços que estavam vazios. A luz de Deus começa a atravessar sombras antigas. A voz de Deus começa a reorganizar os ruídos. A esperança começa a respirar de novo. A fé começa a se levantar como quem reencontrou o chão. Hoje Deus está te chamando não para um julgamento, mas para um reencontro. A pergunta que Ele te faz não é uma acusação, é um convite. Ele te pergunta porque quer te conduzir à cura. Ele te pergunta porque quer te trazer de volta. Ele te pergunta porque sabe que você nasceu para andar perto, não distante. E enquanto você acolhe essa palavra, talvez seu coração já esteja respondendo silenciosamente: Senhor, eu estou aqui. Cansado, mas aqui. Machucado, mas aqui. Um pouco perdido, mas disposto. Um pouco distante, mas querendo voltar. E Deus diz: é suficiente. Eu posso começar daqui. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti agora, com sinceridade, com vulnerabilidade, com o coração aberto. Nós ouvimos a Tua pergunta: onde estás? E não queremos fugir. Não queremos nos esconder atrás de palavras bonitas, nem atrás de uma força que não temos. Queremos apenas nos apresentar como estamos. Pai, olha para nós. Vê o lugar da nossa alma. Vê o cansaço que tentamos disfarçar. Vê a distância que tentamos negar. Vê os medos que tentamos esconder até de nós mesmos. Nós reconhecemos, Senhor, às vezes paramos onde não deveríamos ter parado. Às vezes nos calamos quando deveríamos ter clamado. Às vezes nos escondemos quando deveríamos ter corrido para os Teus braços. Mas hoje nós respondemos ao Teu chamado. Entra no lugar onde estamos, Senhor. Entra no ambiente das nossas emoções, no território dos nossos pensamentos, nas sombras que guardamos dentro do peito. Toca onde precisamos de toque. Cura onde há dor escondida. Restaura onde há rachaduras que só Tu enxergas. Reacende onde há cinzas. Eu te peço, Espírito Santo, sopra a vida onde o coração murchou. Sopra a coragem onde a alma parou. Sopra a esperança onde as promessas parecem distantes. Traz luz ao lugar onde estamos. Traz clareza ao que não entendemos. Traz paz ao que ainda nos inquieta. Nós não queremos seguir fugindo. Nós não queremos seguir anestesiados. Nós não queremos seguir distantes. Respondemos: Senhor, estamos aqui. E te pedimos, conduz-nos novamente ao centro da Tua vontade. Ajusta os nossos passos. Alinha o nosso coração. Restaura o que quebramos. Reconstrói o que deixamos cair. Ergue o que desabou dentro de nós. Faz de nós gente desperta. Gente presente. Gente que sabe onde está e sabe para onde vai. Nós nos entregamos a Ti, novamente, com tudo que somos. E declaramos: Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso caminho. Tu és o nosso reencontro. Amém? Senhor, agora nós levantamos um clamor não apenas por nós, mas por cada pessoa que está conectada a esta palavra. Por cada irmão e cada irmã que precisa hoje reconhecer o lugar onde está e precisa ser alcançado pela Tua graça exatamente nesse ponto. Pai, eu oro por aqueles que estão vivendo dias de cansaço profundo, gente que acorda e já sente o peso do dia antes mesmo de começar,
gente que carrega responsabilidades demais, dores demais, pressões demais. Visita esses corações, Senhor, e coloca descanso onde há exaustão. Eu oro pelos que estão em luta emocional, pelos que convivem com ansiedade, com noites mal dormidas, com pensamentos que não param. Toca essas mentes agora, Pai. Traz calma, traz equilíbrio, traz refrigério. Eu oro pelos que estão vivendo solidão, mesmo cercados de pessoas, sentem que ninguém percebe o que está acontecendo por dentro. Pai, envolve esses filhos com a Tua presença. Mostra a eles que não estão sozinhos. Sopra companhia, sopro de consolo, sopro de pertencimento. Eu oro pelos que estão doentes, pelos que enfrentam diagnósticos, dores no corpo, limitações físicas, dependência de remédios. Senhor, estende a Tua mão de cura. Visita órgãos, tecidos, nervos, ossos, células. Faz nascer vida onde a medicina já não sabe explicar. Opera o que só o Teu poder pode operar. Eu oro pelos lares. Famílias que estão quebradas. Casamentos que perderam o diálogo. Filhos que se afastaram. Pais que não sabem mais o que fazer. Senhor, pisa dentro dessas casas. Restaura conversas. Restaura abraços. Restaura alianças. Acalma tempestades que ninguém vê. Reacende amor onde a frieza tomou espaço. Eu oro por quem está sem trabalho. Pelo pai de família que tenta manter a casa de pé. Pela mãe que carrega tudo sozinha. Pelo jovem que está tentando um recomeço. Abre portas, Senhor. Abre caminhos que pareciam trancados. Derrama favor onde havia resistência. Faz brotar oportunidades onde só havia desânimo. Eu oro por quem está ferido espiritualmente, por quem se afastou da oração, por quem perdeu o prazer na palavra, por quem esfriou sem perceber. Traz de volta, Espírito Santo. Puxa de volta com cordas de amor. Acende de novo a chama que se apagou devagar. E agora, Senhor, eu oro especialmente por cada pedido colocado nos comentários desse vídeo, pelos nomes mencionados, pelas lágrimas silenciosas, pelos pedidos que ninguém ousou escrever, mas carregam no coração. O Senhor conhece cada história. O Senhor sabe cada detalhe. O Senhor alcança distâncias que ninguém mais alcança. Que cada oração escrita ali seja visitada pelo Teu poder. Que cada clamor encontre resposta. Que cada família mencionada seja guardada. Que cada causa impossível seja tocada pela Tua mão. E eu quero declarar sobre a vida de cada pessoa que está aqui. O Senhor conhece o lugar onde você está. O Senhor entra no seu vale e transforma o ambiente. O Senhor pega a sua mão e te conduz para fora. O Senhor te restaura. O Senhor te levanta. O Senhor te realinha. Se essa palavra falou com você, escreve nos comentários o que Deus fez hoje no seu coração. Eu quero orar por você. Quero interceder pelo seu nome. Quero apresentar a sua vida diante do Senhor. Que Ele te visite onde você está e que o lugar onde você se encontra hoje seja apenas o início de onde Ele vai te levar. Que o Senhor te alcance agora com uma presença tão real, tão profunda, tão suave, que você consiga sentir no Espírito aquilo que os olhos não veem. Eu declaro em nome de Jesus que a luz de Deus entra exatamente no lugar onde você está, no lugar emocional, no lugar espiritual, no lugar da sua luta, no lugar da sua dúvida, no lugar da sua espera. Eu declaro que toda confusão se dissipa, que toda sensação de estar perdido perde força, que todo peso cai do seu peito, que toda névoa que vinha sobre a sua mente se desfaz, que toda escuridão interna receba agora o toque da luz eterna. Eu libero sobre a sua vida um despertar de consciência, um despertar de fé,
um despertar de sensibilidade espiritual, que você reconheça onde está e reconheça ainda mais onde Deus quer te colocar. Eu declaro que você não permanecerá no mesmo lugar, que a voz de Deus vai te mover, que a graça de Deus vai te sustentar, que a mão de Deus vai te conduzir, e que aquilo que antes era paralisia se tornará movimento. Que a paz de Cristo governe seus pensamentos. Que a verdade de Cristo seja o chão onde você pisa. Que o amor de Cristo seja um ambiente interno onde você respira. Que a presença de Cristo seja a força que te levanta todos os dias. Eu abençoo você com clareza. Clareza para discernir o que Deus está fazendo. Clareza para entender o que precisa ser deixado para trás. Clareza para enxergar caminhos que antes pareciam trancados. Eu abençoo você com coragem. Coragem para sair de lugares que te machucam. Coragem para admitir o que precisa ser transformado. Coragem para dar passos que você evitou por medo. Coragem para responder à voz de Deus com entrega total. Eu abençoo você com sensibilidade espiritual. Que você ouça a voz do Espírito. Que você perceba o toque do Espírito. Que você se mova conforme o Espírito te conduzir. E eu declaro sobre a sua vida, o lugar onde você está hoje não define o seu destino. O lugar onde você está hoje é apenas o ponto onde Deus decidiu começar algo novo. O vento vai soprar. A graça vai te alcançar. A mão de Deus vai te levantar. E você vai caminhar para lugares que levam o seu nome, a sua promessa, a sua glória. Que a bênção do Pai, a graça do Filho e a doce presença do Espírito Santote acompanhem no caminho, no silêncio, na noite, nas decisões, nos dias difíceis e nos dias de alegria. Receba essa palavra em fé. Receba essa unção em fé. Receba essa direção em fé. E que a paz do Senhor seja sobre você como um manto que te cobre completamente. Meu irmão, minha irmã, eu quero que você respire fundo por um instante e perceba o que Deus já começou a fazer no seu coração. Porque essa obra não termina aqui. Ela não se limita a esse momento. A voz que te chamou, a graça que te visitou, a luz que alcançou o lugar onde você estava, essa presença vai continuar com você. E é por isso que eu quero te convidar a permanecer caminhando comigo e com essa comunidade de fé. Se você ainda não é inscrito neste canal, eu quero te pedir, se inscreve agora. Não por causa de números, não por causa de estatísticas, mas porque cada conteúdo aqui é preparado para fortalecer a sua caminhada, para manter seu coração sensível, para te lembrar dia após dia que Deus está falando, que Deus está movendo, que Deus está te conduzindo. Ativa o sino de notificações. Assim, toda vez que uma nova oração ou palavra for liberada,